Salve galera, tudo certo com vocês? E está começando mais um Resolve Aí de número 33. Aquele quadro que vamos pegar um tema específico e resolver exercício na ótica de várias bancas. Aqui quem vos fala, professor Lucas Maza, e nos bastidores temos nosso amigo Pedro, o Pedrão que só pode comer brócolis se for passado na manteiga. Toma jeito, hein, Pedrão? Solta a vinheta! E para esse Resolve Aí de hoje temos um tema muito legal, muito específico e que para muitos aí é um problema, que eu sei. Só que antes de eu revelar o tema, eu quero que você corra na minha rede social vizinha para me seguir, @prof.lucasmaza. Vai lá, me siga, conheça mais sobre o meu trabalho, beleza? Bora pro tema então. Hoje vamos tratar de equação do segundo grau. Eita, beleza, hein? Muita gente é traumatizada com esse tema aí desde a época da escola. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo muito legal aí pra resolver. Bora lá então? Vamos lá! Meus amigos, seguinte, equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, ela é representada por uma fórmula. Deixa eu colocar minha caneta aqui. Ela é representada dessa maneira: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, o cara que acompanha o x ao quadrado, ele é a letra A. Quem acompanha o x é a letra B. E o número que está sozinho é a letra C. Tá bom? Então são esses caras aqui. E agora, o que mais que eu consigo já ir resolvendo por aqui, Lucas? É o seguinte: se você quiser achar as raízes de uma equação do segundo grau, você vai utilizar duas fórmulas. A fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E depois você vai jogar na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta por 2a. Então, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, vamos utilizar essas duas formuletas. Delta igual b ao quadrado menos 4ac e x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta por 2a. Beleza? Outros casos importantes aqui, pessoal. Quando estamos falando do delta, o delta tem uma função muito importante. Porque através do delta a gente já consegue descobrir algumas coisas. Como assim? Se o delta ele for maior do que zero, ou seja, o delta for um valor positivo, o que acontece? Você terá como raízes duas raízes distintas. O que significa duas raízes distintas? Elas serão diferentes, pessoal. As duas raízes vão ter valores diferentes. Quando o delta for igual a zero, teremos duas raízes iguais. Então as raízes serão iguais nesse caso, tá bom? Toda vez que o delta for igual a zero. E por último, quando o delta for menor do que zero, não existe raiz. Pessoal, pode parecer uma bobeirinha isso daqui do delta, mas pode ter certeza que ajuda muito você, tá bom? Delta maior que zero, ou seja, delta for um número positivo, as duas raízes serão diferentes, serão distintas. Delta igual a zero, as duas raízes serão iguais. E delta menor que zero, não existe raiz, beleza? Bora lá, mais um tópico então. Pessoal, é o seguinte: uma equação de segundo grau, se a gente fosse colocar em uma forma gráfica, tá bom? Ela sairia ou desta forma aqui, ou sairia dessa forma. Já entrando um pouco em função também, não é? Aqui. Ele sairia de uma dessas duas formas. E acontece o seguinte: nós podemos achar, aqui é chamado vértice, tá bom? Vou chamar de vértice. Essa curvinha aqui, ó, esse ponto mais alto ou ponto mais baixo.
e ele tem uma ligação, se a gente colocar num gráfico, tanto com o eixo X quanto com o eixo Y, tá bom? Para você achar o X do vértice, é menos B sobre 2A. E para você achar o Y do vértice, é menos delta sobre 4A. Então, mais um tópico aí. E para a gente finalizar e para o exercício, macetezinho. Às vezes, a banca pode chegar e pedir o seguinte: poxa, qual que é a soma das raízes? Ou qual é o produto das raízes? Existe uma forma para isso? Sim, pessoal, existe. E é muito fácil. Se pedir a soma das raízes de uma equação do segundo grau, a fórmula é menos B sobre A. Não vá confundir com a fórmula de x vértice. Quanto que é x1 mais x2? Então, se perguntar, olha, x1 mais x2 menos B sobre A. E se pedir o produto das raízes? Bom, então vamos lá. O produto das raízes, ela é uma outra fórmula bem basicona também, tá bom? É o termo C dividido pelo termo A, C sobre A. Só isso, beleza? Vamos ao exercício então, que é o que interessa, não é? Estão aqui atrás de exercício. Bora lá então para o primeiro. Professor da Prefeitura de São José dos Campos. O ano é de 2019 e a banca é a VUNESP. E fala o seguinte: no conjunto dos números reais, a equação ax² mais bx mais c com a diferente de zero tem alternativa A, somente uma raiz se b² menos 4ac for igual a zero. Duas raízes iguais se b² menos 4ac for igual a zero. Somente uma raiz se b² menos 4ac for maior do que zero. Duas raízes distintas se b² menos 4ac for menor do que zero. E letra E, somente uma raiz se b² menos 4ac for menor do que zero. Galera, claramente aqui estamos falando do delta, não é? Delta é igual a b² menos 4ac. Claramente estamos falando dele, do delta. E aí, como que vamos resolver? Lembra que eu passei um macete lá atrás? Do delta? Acontece o seguinte: toda vez que o delta for maior do que zero, duas raízes distintas. Quando o delta for igual a zero, duas raízes iguais. E toda vez que o delta for menor do que zero, não existe raiz. Se eu olhar aqui, letra A, somente uma raiz se b² menos 4ac for igual a zero, não é somente uma raiz se for igual a zero, são duas raízes iguais. Ignora essa. Duas raízes iguais se o delta for igual a zero, opa, aí sim. Vamos ver o resto. Somente uma raiz se for maior do que zero, não, são duas raízes diferentes. Duas raízes distintas se for menor do que zero, se for menor do que zero nem tem raiz, então já elimina D e a E. Ou seja, a correta alternativa B. B do que? De bingo! Está aí, pessoal. Primeiro exercício, alternativa B. Bora lá para o segundo. Diretor-geral, Câmara de Putim, 2021, banca VUNESP. Considere a equação de segundo grau. 2x² menos 3x menos 2. Se x1 e x2 são raízes dessa equação, e x1 é maior do que x2, então é verdadeiro que o quociente entre eles, a divisão x1 dividido por x2, é igual a quantos? Opa, bora lá ver então, né, pessoal? Que aqui não tem enrosco, não.
é o seguinte, está pedindo raízes. Precisamos de delta e bhaskara. Então eu tenho aqui a função 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Está aqui a nossa equação. Para facilitar a vida, meus amigos, já calcula quanto que vale o A, quanto que vale B e quanto que vale C. O A aqui é quem acompanha o x ao quadrado, então o A vale 2. O B é quem acompanha o x, então vale menos 3. E o C é quem está sozinho, que vale menos 2. Tá aqui. Agora temos a fórmula de delta e de bhaskara. Ou seja, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O valor de B está aqui em cima, olha. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes C, que vale menos 2. Então aqui, menos 3 ao quadrado, 9. Menos com menos aqui, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Assim eu já chego à conclusão que o delta vale 25. Após a gente jogar na fórmula de delta e de bhaskara, o que vamos fazer? Vamos aplicar na fórmula de... Depois de jogar no delta, aliás, vamos jogar na fórmula de bhaskara, que é x igual menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Agora toma cuidado com uma coisa aqui, pessoal. Menos da fórmula aqui, o valor de b é menos 3. Então tem dois menos, um da fórmula e um do valor do b. Mais ou menos raiz, o delta ali é 25 por 2 vezes o a, que vale 2. Então, está aqui. E agora, como que vamos resolver isso daqui? Meus amigos, menos com menos, mais aqui. Mais ou menos. Raiz quadrada de 25. É 5. Por 2 vezes 2, 4. Agora eu vou descobrir quanto que vale o x1 e x2, x' ou x2', x salado, x bacon, como você preferir, pessoal. Como você preferir, não importa. Então, vou fazer um com positivo e outro com negativo. Então, 3 mais 5 dividido por 4. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 4, 2. Achei uma. E agora a segunda. 3 menos 5 dividido por 4. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 4, menos 1 sobre 2, ou menos meio, menos 0,5. E agora a gente vai, chegamos aqui na verdade nas duas raízes, vamos resolver. Quanto que é x1 dividido por x2? Ele fala que o x1 é maior do que o x2, então o 2 aqui, como ele é maior, ele vem em cima. E o outro, menos 1 sobre 2, a gente pode colocar menos 0,5 para facilitar, né? Vem aqui embaixo. Mais com menos, menos 2 dividido por 0,5, menos 4. Alternativa A. Chegamos aqui, pessoal. Alternativa A. Bem fácil, né? Basicamente aplicar aqui só na formuleta. Só isso. Bora lá, exercício 3. Soldado da PM 2018, banca IBFC. E fala o seguinte: José perguntou ao seu avô Pedro, que é professor de matemática, com que idade ele se formou na faculdade. Pedro disse ao neto que sua idade era o produto entre as raízes da equação x² menos 10x mais 21 igual a 0.
Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta a idade que Pedro se formou na faculdade. Os amigos, está sendo muito claro aqui o produto entre as raízes. Bom, muitas pessoas que não sabem o macete que eu passei, vão fazer o quê? Delta, vão fazer Bhaskara, vão achar as duas raízes e depois vão multiplicar elas. Olha o tempo que vai levar. Um tempo considerável. É fácil fazer? Sim, é fácil, mas leva um tempo. Mas você que está assistindo essa aula aqui, esse exercício já vale o seu like, sua inscrição aqui no canal. Já vale, pessoal. Bora lá. Porque eu passei um macete, vou até voltar o slide aqui, olha. Aqui. Eu passei um macete que é o produto das raízes, C sobre A. Você não precisa nem fazer delta e Bhaskara. Nem precisa disso. Então, eu vou pegar aqui a equação. X ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. Neste caso, o nosso A, ele é quem acompanha o x ao quadrado, vale 1. O B é quem acompanha o x, menos 10. E o C é o número que está sozinho, 21. Ele que é o produto entre as raízes. Então, olha, C sobre A. Valor de C, 21. O valor de A é 1. 21 dividido por 1, 21. Tá aqui, pessoal. Alternativa B. B do quê? Bingo! Tá aí, pessoal. Alternativa C. Matamos o exercício. Não precisamos fazer delta nem Bhaskara, pessoal. Olha aqui o puro creme do milho, pessoal. Tá aqui. Muito simples e direto. Pelinho de carrapato resolver esse exercício. Poxa, macete, deixa já vale o like já, né? Já vale a inscrição do canal. Bora lá, pessoal. Vamos lá então para mais um, que esse daqui foi muito rápido, não deu nem para aquecer. Olha esse daqui. Soldado combatente, Corpo de Bombeiros do Espírito Santo 2019, Banca Instituto AOCP. Conforme registros, o número médio de veículos que trafegam em uma determinada rodovia em determinados horários do dia é dado pela equação menos x ao quadrado mais 24x mais 25 igual a zero, em que x é o horário do registro, começando em 0 e terminando em 24 horas. Dessa forma, o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando essa rodovia é quando? Meus amigos, eis mais um macete aí. Eis mais um macete. Esse é um caso que a gente está lidando com vértice. Por quê? Como que você sabe isso, Lucas? Toda vez que vier essa palavra maior ou vier a palavra menor, pode ter certeza que você está falando de vértice. A palavra maior e menor, elas vão indicar vértice. Ou pode ser o mínimo e máximo, também está falando de vértice. Tá bom? Só que ele está falando de qual vértice? X ou Y? Ó, X é o horário do registro. Está falando do X vértice. Então, qual que é a fórmula do X vértice? Menos B sobre 2A. O que eu vou fazer? Vou pegar ali na equação, ó. A equação é menos x ao quadrado mais 24x mais 25 igual a zero. Esse 25 meu saiu uma beleza, né? Vamos apagar, vamos fazer direitinho. E é o seguinte aqui, pessoal. Enquanto eu arrumo aqui esse meu 5, primeiro passo, uma dica que eu sempre passo para os meus alunos é o seguinte: já procura quem é o valor de A, de B e de C. Facilita a sua vida. O A que vale quantos? É quem acompanha x ao quadrado. Vale menos 1. O B é quem acompanha x. Vale 24. E C é quem está sozinho. No caso, 25. Vou aplicar na fórmula. Menos da fórmula o valor de B. 24. Por duas vezes o A que vale menos 1. Então fica menos 24
2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos aqui, mais 24 dividido por 2, 12. Ou seja, às 12 horas, alternativa A. E matamos aqui, pessoal. Aí, nesse caso aqui, através do vértice, descobrimos qual é a hora que tem o maior número médio de carros. Então, só relembrando, no exercício 1, nós trabalhamos ali o conceito um pouco do delta, beleza? No exercício 2, nós fizemos ali um caso de raiz mesmo, achar o valor de x1 e x2. O C, fizemos ali aquele macete que eu passei do produto entre as raízes. E agora, a letra D, tratamos um pouquinho de vértice, beleza? Meus amigos, este aqui é o gabarito aí desse nosso Resolve aí de número 33. Espero que você tenha gostado. Me siga lá nas minhas redes sociais, @prof.lucasmaza. E galera, se inscreva no canal, né? Ative as notificações, deixa aquele joinha maroto, fortalece muito o rolê. Um grande abraço e até mais! Aqui quem vos fala, professor Lucas Maza. E nos bastidores temos nosso amigo Pedro, que só pode comer brócolis se for passado na manteiga, hein? Mangueira, que bosta. Ai, vamos de novo. Produto das... Nossa, tá, a caneta aqui tá uma beleza, né? Tá falhando. É, Pedrão, você vai editar aí, lamento te informar, mas vai ter erro pra caceta, viu?